Iniciando agora o nosso encontro, né, da quinta semana de estudos, sexta, na verdade, né? Já estamos na nossa sexta semana de atividade. Então, boa noite, Lara, Ricardo, Romário, Isla. Vamos ver se chega mais alguém até a gente iniciar, mas também não tem problemas, porque a gente depois disponibiliza a gravação para o pessoal poder acompanhar, né? Então, boa noite a todos vocês. Eu agradeço, né, a chegada de vocês aqui. E hoje a gente vai trabalhar o início, né, da paleontologia. Tá? Então, nossa disciplina de geologia e paleontologia, ela traz os dois conteúdos. Então, com o módulo que nós trabalhamos na semana passada, de processos da dinâmica sendo, né, erosão e intemperismo, principalmente, nós encerramos a parte da geologia, né? Então, trabalhamos a estrutura da Terra, o tempo geológico, a tectônica global, né, com as suas movimentações, o ciclo das rochas e os três grandes grupos de rocha, e finalizamos com os processos exógenos, né, de intemperismo e solos, né, erosão e formação de solos, ok? Então, essa foi a apresentação que nós fizemos da parte da geologia, e daqui até o final da nossa disciplina, nós vamos trabalhar os conteúdos referentes à paleontologia. Obviamente que por várias vezes nós precisaremos dos conceitos que foram, né, tratados aí dentro da geologia. Então, no momento, se vocês tiverem dúvidas, a gente retoma e devo ressaltar que todos os módulos ficarão disponíveis para vocês até o último dia de aula, certo? Bom, no módulo disponibilizado na semana passada, deixa eu conferir antes de falar, né? Mas sim, nós tínhamos aqui o Fórum 4, né? Para vocês tratarem a respeito das consequências da erosão. Então, lembro a vocês que eu ainda recebo, né, um módulo até hoje, até o final da noite, né, até as 23h59, e aí, com isso, a gente encerra o módulo 4, certo? Deixa eu te mandar uma coisa. A mamãe tá em aula, meu amor. Desculpa, pessoal, a casa tá cheia, como sempre, graças a Deus, né? Tá os dois. E só um minuto. Eu não queria fechar as portas porque bom, continuando a nossa gravação aqui. O fone voltou? Voltou. Então, permitir, Romário cair. Bom, então, para essa, como eu estava falando, né, o Fórum 4, vocês podem, quem ainda não entregou, pode entregar até o dia de hoje, às 23h59, ainda estarei aceitando, porque o sistema continua aberto para a edição do fórum de vocês, certo? Para a aula de hoje, então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Perfeito. Vamos lá. Se a gente entrar aqui, né, na disciplina do Canvas, nós vamos ver aqui dentro da nossa disciplina FACIP 32901, nós veremos que hoje, no nosso sexto módulo, iniciamos
a parte da paleontologia. Antes de nós tratarmos todas os principais eventos paleobiológicos que aconteceram ao longo da evolução da Terra, nós precisamos compreender certinho como que se dá o processo de fossilização. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar duas aulas para vocês para discutir, né, a estrutura e a natureza, a qualidade do registro fossilífero, então, das rochas que contêm os fósseis, né? Como que se dá o processo de fossilização, né? E exatamente essa passagem aí do organismo vivo, né? Saindo, então, da biosfera e entrando na litosfera, tornando-se rocha, ok? Então, temos aí duas aulas, as aulas estão separadas, né? Na aula 1, eu trago para vocês na aula 1 uma revisão dos processos sedimentológicos, dos processos sedimentares, né? Que são os mesmos que atuam na formação da rocha sedimentar, que também atuarão nos vestígios biológicos, certo? Nos restos biológicos. Então, todos os restos biológicos também são passíveis de serem transportados, de serem erodidos, né? E eles também serão acumulados aí dentro da bacia sedimentar. Então, eles podem ser transportados ou não, depende de onde o organismo morrer, né? Então, e aí também passaremos para a compreensão das etapas do processo de fossilização, desde a morte do animal ou do vegetal, né, seja descarte de suas partes ou morte mesmo, né, até a parte aí do soterramento, que é quando a gente interrompe um processo de destruição, tá? Então é o soterramento final. E também na aula 2 vamos discutir o que acontece, quais são os principais processos químicos, né, que acontece na transformação aí dessa passagem, né, depois do soterramento até o momento em que nós encontramos os fósseis. Então, são processos químicos que serão responsáveis pela diagênese dos fósseis. Então, esse assunto vocês encontram na aula 2, certo? Depois, deixa eu só ver aqui se tem alguém chegando. Não, está tranquilo. Depois nós teremos um texto de apoio, que eu gostaria que vocês consultassem. São 2 capítulos, tá? É daquele livro Paleontologia na Sala de Aula, que está disponível gratuitamente para acesso aí na internet, tem o link para vocês poderem consultar. E lá no item, na aba referencial teórico, vocês vão procurar pelo capítulo 1 para poder entender, né, o que é o fóssil, o que se estuda dentro da paleontologia, como que se dá a pesquisa e o estudo na área da paleontologia. Então, capítulo 1, Introdução ao estudo da paleontologia. Por favor, façam a leitura deste capítulo aí no livro Paleontologia na Sala de Aula. Feito isso, vocês passarão para uma leitura para a melhor compreensão do processo de fossilização. Então, fósseis e processos de fossilização também é o capítulo 4, que está lá no referencial teórico do livro A Paleontologia na Sala de Aula. Ok? Então, isso é o que vocês têm, né, para consultar este tópico posteriormente. Então, são as duas aulas, esses 2 capítulos, e aí nós passaremos para o fórum. Cadê o fórum? Aqui está. Que é a nossa parte da atividade avaliativa. Então, neste fórum, né, ele versa sobre o processo de fossilização e eu trago uma pergunta ou uma consideração, uma ponderação para que norteie a discussão de vocês, tá? Isso tudo, este fórum, ele é resultado daquilo que foi falado na aula e da parte do capítulo
fósseis e o processo de fossilização. Tá? Então, é muito importante que vocês primeiro assistam às aulas, depois leiam a sugestão de texto, né, para poder fazer o fórum adequadamente. Então, vamos lá. Considerando o processo de fossilização, o que tem melhor? Vejam que esse melhor está em aspas, tá? O que tem melhor registro fóssil? Conchas de moluscos ou quinidários medusoides, certo? Então, vocês vão precisar defender o que significa o melhor e considerar esses dois grupos de organismos, conchas de moluscos ou quinidários medusoides, tá? São aqueles quinidários na forma de medusa, não é coral, por exemplo, tá? São os outros, né? Cifozoa, tudo mais. Considere a qualidade de preservação do fóssil, o quão completo é o registro desses grupos nas rochas ao longo do tempo. Então, se o fóssil está inteiro, se o fóssil está completo, se ele apresenta várias ou todas as características morfológicas preservadas, tá? Isso é qualidade de preservação do fóssil. Se ele está inteiro, se ele apresenta ornamentação, se está muito, se é um fóssil bem completo, se é um fóssil bem fiel ao organismo vivo, tá? Isso é qualidade de preservação do fóssil. Quão completo é o registro desse grupo nas rochas ao longo do tempo, isso já é uma outra história. Tá? Essa segunda parte aí do questionamento diz respeito ao fato de ele comparecer sempre nas rochas ou raramente comparecer nas rochas, tá? Então, é uma balança em que vocês vão ponderar essas duas questões, certo? E aí, vocês ainda, complementando esta análise, eu gostaria que vocês incluíssem, né? Quais são os tipos mais favoráveis à análise evolutiva, tipos de fósseis? E quais são aqueles que são mais favoráveis à análise paleoecológica? Tá bom? Para isso, vocês precisam dar uma olhadinha lá nas aulas. Eu vou dar um direcionamento agora também. Deixa só eu organizar aqui. Antes disso, deixa eu perguntar para ver se vocês podem me responder aqui no bate-papo, né? Alguma dúvida com relação ao roteiro dessa semana? Tranquilo, então. Só beber uma água. Então, eu vou bater um papo com vocês, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão aí da preservação, né? Então, nós temos... Acho que eu já posso... eu vou colocar aqui. O que é o registro fóssil? Eu vou compartilhar, tá? Aqui. Exatamente essa parte, que é a primeira. Pois eu não vou passar tudo, obviamente, para que vocês possam depois olhar, né? Mas a fossilização, ela vai incluir várias etapas de estudos, certo? Então, mais para frente aí na aula, na videoaula que foi disponibilizada para vocês, vocês vão ver que existe uma ciência, uma área de estudo dentro da paleontologia que fala, que estuda, né, todos os processos responsáveis pela fossilização, ou seja, pela formação dos fósseis, tá? Esta ciência se chama tafonomia, tem a ver com o soterramento, com o enterro aqui do fóssil, né? E ela é que vai ser responsável pelo estudo, pela análise dos principais processos, né? Responsáveis pela formação dos fósseis e também como que o registro fóssil interfere na qualidade das rochas, como que isso variou ao longo do tempo, né?
nas próximas aulas a gente vai perceber que houve modificação, né, do substrato. Então, evolutivamente falando, os fósseis trouxeram, né, ou atividade dentro dos estratos, trouxeram uma contribuição muito importante aí ao longo do Fanerozoico, tá? Que antes do Fanerozoico nós não tínhamos tanto conhecimento assim, tá? Então, a fossilização em si, ela vai estudar essa passagem, né, do organismo vivo para o momento em que ele já faz parte da rocha e o paleontólogo encontra. Então, esse é o organismo vivo no ecossistema, acontecem uma série de transformações, né, até que ele seja incorporado dentro das rochas, até que ele seja fossilizado de fato e os pesquisadores o encontrem na natureza para poder fazer os estudos e as inferências, certo? Então, essa animação, ela traz exatamente essas etapas. Onde ocorrem os fósseis? Os fósseis ocorrem principalmente nas rochas sedimentares, ok? Também podem ocorrer em rochas metamórficas, caso as rochas metamórficas tenham sido, caso o resultado, né, da metamórfica tenha sido a modificação de uma rocha anteriormente que era sedimentar. Então, se vocês caminharem na cadeia dos Andes, né, cadeia de montanha dos Andes, por exemplo, vocês vão perceber uma série de fósseis deformados, alongados, achatados, dobrados, sempre aí por conta de ocorrerem em rocha que foi metamorfizada. Então, ela já foi sedimentar um dia, mas hoje está transformada, certo? Tem fósseis em rochas ígneas? Não, não existem fósseis nas rochas ígneas, certo? Então, as rochas sedimentares nós já vimos, né, a ocorrência delas. Então, todos os processos que são responsáveis pela formação das rochas sedimentares também trabalharão nos restos, certo? Então, é importante a gente notar que os restos de organismos também funcionam como partículas sedimentares. Que restos são esses, né? Conchas, folhas, ossos, né? Tudo que for atividade biológica. Nós veremos também que existem fósseis que são fósseis corpóreos, que é isso daqui que eu estou comentando com vocês, tá? Mas lá no livro-texto, vocês verão que existem outras formas de vestígios ou de indícios de atividade biológica, tá? Que são as pegadas, as trilhas, os indícios de atividade biológica, como coprólitos, que é fezes fósseis, né? E a atividade biológica, que são os iquinofósseis, certo? Então, todos esses registros são alvo de estudos aí da paleontologia, ok? E aí o processo de preservação, ele estará definitivamente preocupado com o que ocorre neste momento. Como que se dá a saída da biosfera para a litosfera? Como que isso ocorre, certo? Então, a gente pode resumir, eu não vou repetir tudo que está na aula, mas a gente pode resumir da seguinte forma. Vou colocar aqui esse. Nós temos, né, a comunidade de vivos, que a gente chama de biocenose, né, que é exatamente o que a gente gostaria de reconstruir, que é exatamente o que a gente gostaria de entender, né? Então, o que nós trabalhamos dentro da paleontologia? A gente sai de uma amostra fóssil que nós coletamos no campo e a partir dessa amostra fóssil nós trabalhamos buscando a reconstrução biológica. Então, vamos supor que eu encontre um fêmur ou uma vértebra fraturada, né? E que após vários estudos eu consiga inferir que aquele meu resto, ele é de um dinossauro
dessa região, né? E que ele é de um titanosaurídeo, digamos, tá? Vale a gente investigar o ambiente em que ele viveu, o que ele se alimentou, quais eram as interações bióticas que nós tínhamos. Será que tinham invertebrados juntos? Será que tinham outros vertebrados? Né? A gente encontra, né? E para isso nós precisamos buscar mais e mais evidências. Então, encontrar outros fósseis da mesma região que permita que a gente faça uma reconstrução mais completa, certo? Então, o trabalho inicial é esse. A conscientização do trabalho inicial que se faz necessária é entender exatamente a ocorrência dos filtros de informação, tá? Do momento da comunidade de vivos até que morrem, que é o tanatocenose, até que são fossilizados ou ao menos soterrados, que nós chamamos de tafocenose, para depois começar a diagênese e aí sim a formar fósseis, para que finalmente a gente encontre, né, uma amostra para, por último, fazer essa ligação, né, essa reconstrução. Existem vários filtros e todos esses filtros contribuem para a perda da informação. São os filtros tafonômicos. A preservação, ela sempre será seletiva. É por isso que eu coloquei lá no fórum para vocês quem tem melhor registro fóssil, né? Moluscos quinidários, ou moluscos ou quinidários, né? Deixa eu tirar dessa tela aqui. Não se preocupem que essa resposta vocês encontrarão. Não vou dar aqui nesse momento. Deixa eu achar onde que eu estou aqui. Então, pessoal, como eu estava comentando, deixa eu tirar esse compartilhamento, né? A tafonomia, ela é uma área dentro da paleontologia totalmente preocupada no estudo da perda das informações. Porque cada informação que é perdida, muitas vezes, ela pode, algumas, né? Nem sempre, mas algumas vezes, ela pode ser recuperada a partir das evidências. Por exemplo, uma concha que foi transportada por quilômetros e quilômetros e quilômetros por um agente de tração, né? Por um agente altamente energético. No registro da sua concha, ela vai colocar, ela vai imprimir esse longo transporte. Então, ela vai ter marcas de que, de fato, ela foi transportada. Então, se nós tivermos uma concha com várias linhas de ornamentação, espinhos, com várias ornamentações, o resultado final será uma concha mais debastada, arredondada, com marcas de abrasão física, porque ela foi transportada ou ela foi retrabalhada por um agente de tração que impôs muito atrito entre essa concha e o leito por onde ela ficou passando por esse tempo todo, certo? A gente não vai observar, por exemplo, a mesma história de trajetória tafonômica num organismo que não tenha tanta durabilidade, num organismo que não tenha muita resistência. Dificilmente nós veremos um molusco, ou desculpem, uma medusa, né? Que é composta 90% de água no seu corpo, aquela coisa bem de corpo mole, né? Dificilmente nós veremos uma medusa que foi transportada por longas distâncias e está preservada no registro fossilífero. Existem, sim, várias ocorrências de medusas no nosso registro, mas se elas estão ali,
muito provavelmente, né, isso constitui um registro de algo que foi preservado no lugar em que ela vivia. Ela não foi transportada, ela não foi retrabalhada, ela está registrando, né, no seu cenário de morte, o mesmo ambiente de vida. Então, todas as inferências ambientais que eu puder fazer será para obter informações valiosas de seu ambiente de vida. E, portanto, essa é uma amostra, esse é um fóssil muito rico em informações paleoecológicas, porque traz informações da comunidade, do ambiente em que vivia, se dos requisitos ecológicos da espécie, né? Então, reconhecer, né, se o fóssil está preservado no seu ambiente de vida é um fator fundamental para fazer análises que são análises ecológicas, no entanto, paleoecológicas, né? Entendem essa diferença de durabilidade e de resistência? Vou procurar uma figura aqui. Na outra, peraí. Entendem, pessoal, essa diferença? Eu vou projetar aqui uma outra coisa para vocês. Aqui. Então, é importante vocês pensarem, né, nessa questão aí da durabilidade, porque fatores que determinam o sucesso da preservação serão fatores dos organismos, que a gente tem que levar em conta. Então, se você tem um organismo de corpo duro, de endo ou exoesqueleto, ele já é uma vantagem a mais para vir a se tornar um fóssil, do que se você tem um organismo constituído ou que não tenha esta parte dura, que não tenha este elemento rígido, né, que o favoreceria aí para enfrentar os processos tafonômicos que são, na verdade, nada mais nada menos que processos de destruição, né? Então, você tem a questão dos fatores do próprio organismo, né? Então, fatores com relação ao modo de vida em que ele se encontra, né? Quem vocês acham, por exemplo, restos de quais organismos vocês acham, considerando apenas o modo de vida, tá? O estilo de vida, que tem mais chance de comparecer no registro fóssil, né? Aves ou peixes? E por quê, né, do raciocínio? O organismo que já está vivendo num ambiente que pode vir a ser o ambiente de bacia sedimentar, de deposição, ele já sai em vantagem, sem lar os peixes, porque na verdade, né, rios, mares, né, oceano, todos esses ambientes já são ambientes de bacia de sedimentação, lagos, né? Então, na verdade, a chance de você ter comparativamente essa questão da preservação de peixes, ela já é maior porque o habitat de vida já é na bacia sedimentar e isso favorece muito. Aves não. Aves estão sempre voando, né? A não ser que ela vá pescar próximo
dos ambientes de deposição, né? A não ser que ela pouse, né, esteja perto e acabe caindo, né, em armadilhas, dificilmente a gente tem. Isso sem entrar no mérito do tipo de osso e tudo mais, só considerando a questão aí do ambiente, tá? Então, viver dentro da bacia sedimentar já é um ponto favorável. Então, a gente sempre tem que considerar vários critérios, por isso é tão difícil de se ter o processo de fossilização. Um outro critério interessante de ser analisado, e aí não diz respeito aos organismos, mas já são fatores externos, fatores geológicos, é exatamente o critério da taxa de sedimentação, né? Então, sedimentações, que é a chegada de sedimento, né? Nós precisamos, vocês verão lá na aula, que é necessário soterrar, né? E é necessário soterrar para dar continuidade no processo de fossilização. Porque senão, se não houver esse soterramento, os processos de destruição podem eliminar as evidências biológicas por completo, né? Porque nós vamos ter a decomposição, nós vamos ter o transporte, nós vamos ter vários processos que acabam por destruir parte desses restos e dessas evidências. Então, ter sedimentação, que é chegada de sedimento para formar uma camada e cobrir, né, esse material, é um ponto altamente favorável. E aí, se a gente for comparar, nem todos os ambientes de sedimentação contam com taxas de sedimentação elevada, a ponto de formar uma camada, né? Então, o ideal são os eventos episódicos com aumentos bruscos nas taxas de sedimentação. Mas notem, isso é episódico, não ocorre no dia a dia, ocorre eventualmente, né? Então, grandes enchentes que vai pôr em suspensão uma grande quantidade de matéria particulada, e depois que essa energia acalmar, essa matéria particulada ela vai decantar e formar uma camada. Então, isso pode ser grandes inundações, né? Grandes tempestades. Então, tudo isso, mas grandes tempestades, grandes inundações não ocorrem todos os dias, certo? Mas todos os dias nós vemos material biológico sendo descartado. E por que que esse material biológico que é descartado todos os dias não se tornam fósseis todos os dias? E até chegar o momento de eles serem soterrados, eles podem ser destruídos. Certo? Sim, o Ricardo, de fato, sim, né? Esse material inclusive soterrou gente viva, né? Se você for pensar no, no desastre de Brumadinho, de Mariana, né? Ali, apesar de ser artificial, né, por conta da mineração, o que nós observamos é um grande fluxo de massa, né? Um grande fluxo de sedimento. Então, esse fluxo de sedimento, ele é tão intenso, né, que levou casas e tudo mais, que foi aquele desastre que a gente viu. E esse sedimento foi para onde? Nós tivemos conhecimento, né, desse sedimento chegar até no litoral da Bahia. Então, esse sedimento caminha, né? Na hora que acaba, ele é transportado. Na hora que cessa um pouco a energia, ele vai afogar os rios, afogar as partes rasas dos oceanos, depende até onde ele chegar, porque era muita quantidade. Então, esse evento, ele é um exemplo de evento episódico, embora não seja natural. Naturais, a gente tem as grandes tempestades, erosão de massa de área fonte, né, que vai carregar, né, grandes chuvas, né, se vocês virem grandes chuvas, né, hoje caiu uma chuva pontual aqui em Ituiutaba, bem pontual, foi 5 minutos pelo menos aqui no bairro onde eu moro.
Mas foi muita água, muita água. Então, quando você olha ali na rua, aquela enxurrada, né? Aquela enxurrada vermelha, né? O que é o vermelho dessa enxurrada? É a terra, que está vindo da onde? Né? Lavando todo o sedimento que foi disponibilizado de alguma área fonte, certo? Aonde essa enxurrada vai parar e aonde esse sedimento vai ser levado? Vai ser levado até uma região de menor energia. Na hora que parar a energia, na hora que cessar a energia, esse sedimento que está em grande suspensão na água, ele vai decantar e ele pode formar camadas, né? E se você tiver uma concha morta ali, você pode soterrar. Ou então, se você tiver um animal, né, que não consiga fuga desse ambiente, ele pode ser soterrado em posição de vida. Então, a gente pode retrabalhar, né, de outros locais e de outras idades, ou a gente pode ter a preservação que a gente chama de in situ, que é quando preserva algo que estava vivendo ali, tá? Então, todos esses conceitos eles serão revisados na aula, eu estou só passando na aula gravada, né, na videoaula, estou só passando um geralzão aqui para que vocês possam se nortear na hora de fazer o fórum. Tranquilo, pessoal? De boa? Então, quando a gente pensa na natureza do registro fóssil, né, como que se dá as rochas, e a gente vai sempre tocar nesse assunto, porque nas próximas semanas estaremos trabalhando os principais eventos biológicos, né? A gente precisa compreender como que é formado, como são formados os fósseis, quais são as evidências que a gente trabalha e saber qual informação retirar de cada tipo de fóssil. Existem fósseis que são mais úteis à análise evolutiva e existem fósseis que são mais úteis à análise ecológica, tá? Então não adianta eu fazer a pergunta errada, né? Cada tipo de dado fornece algumas informações e tem informações que a gente não consegue obter. Mas é importante saber que esses filtros, essas perdas de informação, eles são naturais, eles ocorrem, é parte do processo e a gente tem que entender que não tem como retirar, tá? Eu não tenho como supor que tinha alguma coisa ali se eu não tenho evidência de que tinha. Mas eu tenho que supor, do que tinha, né? Mas eu tenho como supor que, olha só, aconteceu aqui um processo de dissolução muito intensa, então pode ser, né, que outros restos não tenham sido preservados, porque eu estou diante de um grande filtro tafonômico. Então, tudo isso é sempre importante termos em mente. Beleza? Alguma dúvida para a gente poder responder o fórum para a semana que vem? Caso não consigam, né, fiquem dúvidas e etc., vocês não conseguem, caso vocês não consigam se nortear pelas aulas e pelo texto de sugestão que eu deixei lá, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Pelo e-mail, e eu trago mais informação para a próxima aula, ok? Bom, pessoal, então eu vou fazer a chamada, tá tudo tranquilo? Se manifestem no bate-papo, por favor, se tiverem alguma dúvida, enquanto eu vou abrindo aqui o portal. Acho que eu falei tão rápido que a garganta até doeu. Aqui, geologia e paleontologia. Achei. Não, não é isso. Aqui embaixo na folha do Excel. Opa, já viramos um mês, hein? Agora é a página de abril. Verdade, né? Já teve até Páscoa. Carolina não deve estar fazendo, nem a Yara. João Pedro tá por aí? Presente. Karina hoje não conseguiu entrar. Lara Ricardo Romário. Vamos lá.
Lara. Ricardo. Acho que o Romário caiu, ele estava aqui, né? Certo. E Sebastião, a Isla tá por aí também. Sebastião acho que também não vai cursar. E Isla, tá aí. Tranquilo, então. Hoje só não veio. Carolina, Yara, Karina e o Sebastião. O Romário ele esteve, ele só caiu. Saiu. Isla, eu coloquei presença para você aqui, tá certo? Bom, pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Tudo de boa? Pode, se você não se importar de fazer pelo... Ah, tá. Então, depois que o pessoal sair, você pode... Eu continuo aqui, tá, João Pedro? Os demais, mais alguém quer se manifestar? Não? Então, pessoal, eu vou encerrar, tá? Eu vou pedir para que vocês deixem a sala para eu depois poder atender o João Pedro, né? Que ele tem uma dúvida que ele gostaria aqui no particular. Uma boa noite a todos vocês, uma ótima semana, bom trabalho e muito obrigada. Ah, tá. É da aula de amanhã, então, João Pedro? Eu só vou encerrar a gravação, porque já que não é dessa aula, eu posso encerrar, né? Ou você tem alguma coisa de gel e palho? Eu já vou encerrar.